A carbamazepina é um remédio que foi inventado para crise convulsiva, epilepsia, mas olha só, também é muito utilizada para outras situações, como no transtorno bipolar, neuralgia do trigêmeo e outras dores neuropáticas. Paroxismia vestibular, que é uma doença que gera vertigem e tontura, abstinência alcoólica e até mesmo para diabetes. Não é a mellitus, que é aquela diabetes que tem a ver com açúcar, é uma outra diabetes chamada diabetes insípidos. Para quanta coisa que você nem imaginava, não é mesmo? A marca de referência é o Tegretol, mas existem alguns similares no mercado, como Tegretard, Tegrex, Tegresin, Carbaz, Epizetal, dentre outros. Mas bom, para que serve o Tegretol e como que ele funciona? Vamos descobrir tudo sobre essa medicação? Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo jóia? Dr. Saulo, médico neurologista. Pois bem, a carbamazepina é uma medicação clássica usada para epilepsia, doença na qual as pessoas sofrem de crise convulsiva. Claro que não para todas, sem exceção, mas é indicada para muitos tipos de epilepsia, em especial para as crises focais, antigamente chamadas de crises parciais, tem até vídeo meu aqui no canal sobre isso, mas também tendo papel para as crises tônico-clônicas generalizadas, aquela clássica de Hollywood que a gente vê nos filmes, todo mundo se debatendo no chão, é essa. Seu mecanismo de ação é complexo e ainda não foi totalmente compreendido, acredita? Mas com certeza o mecanismo de atuação principal é por ela, a carbamazepina, ser um inibidor de bomba de sódio voltagem dependente. Vou traduzir esse mediquês complicado. A carbamazepina age na transmissão elétrica dos neurônios, que são as células do cérebro, estabilizando assim o impulso elétrico. Ora, dá para brincar então que a crise convulsiva acontece por uma espécie de curto-circuito no cérebro. Então, se o Tegretol protege eletricamente o cérebro como uma fita isolante, tá aí o motivo dele funcionar nas epilepsias. E, gente, é bom demais ter vocês aqui no canal, sejam bem-vindos, vocês são muito importantes, a gente quer crescer junto com vocês, então segue o canal para não perder esses vídeos super legais e compartilha, hein? Obrigado por estarem aqui com a gente. E também, para nossa surpresa, a carbamazepina é muito utilizada no tratamento do transtorno bipolar. Aqui não teria nada a ver com a estabilização do impulso elétrico, né, que o Saulo explicou, que funciona super bem para crise convulsiva, mas sim com o fato da carbamazepina atuar de alguma forma na metabolização da dopamina e da noradrenalina, que são neurotransmissores envolvidos no transtorno bipolar. Interessante isso, né, Saulo? Muitas vezes o remédio foi bolado para uma coisa e acaba funcionando muito bem ou melhor até para outras coisas. Isso é muito comum na medicina, né? O exemplo dos antidepressivos, eles servem para ansiedade, servem para transtorno obsessivo compulsivo, enxaqueca, transtornos alimentares, algumas tonturas, etc. E outras doenças. Pois é, e não é que a carbamazepina com o tempo se revelou também uma ótima medicação para alguns quadros de dor neuropática? Como assim? Quadros dolorosos onde por trás da dor está um problema no nervo que leva informação do corpo para a medula espinhal ou para o cérebro. Quer exemplos? Imagina se por algum motivo o nervozinho que capta a sensibilidade do seu rosto falha. Isso vai gerar um quadro doloroso terrível chamado neuralgia do trigêmeo. Tem vídeo aqui no canal sobre isso também, vale conferir. Ou então, uma pessoa que tem herpes zoster, né, o quadro conhecido popularmente como cobreiro, né, pelo menos em Minas era assim que falava. A pessoa ela tem lesões de pele causadas em determinadas áreas do corpo pelo vírus lá da catapora. E aí, esse vírus pode machucar algum nervo do corpo e isso vai gerar uma dor terrível, chamada neuralgia pós-herpética. A carbamazepina é muito bom aqui também. Ou ainda, se o diabetes mellitus lesiona aos poucos os nervos do meu pé, fazendo com que ele formigue e doa bastante. Quadro chamado de neuropatia diabética ou apelidinho também pé diabético. Pois bem, em todos esses quadros dá para dizer que o nervo está falhando em levar informação de sensibilidade e por isso o nervo gera dor. A carbamazepina é uma opção de tratamento para tudo isso, uma vez que atuaria como lá no cérebro, na epilepsia, no nervo, protegendo eletricamente a condução desse nervo e logo minimizando sua falha que gera a dor.
Impressionante, né? Surpresa foi também quando descobrimos que o Tegretol, a carbamazepina, pode ajudar no tratamento da síndrome de abstinência alcoólica, ao reduzir o tremor e a hiperexcitabilidade, que são tão típicos da abstinência. Além de proteger o cérebro, como o Saulo falou, né, a nossa fita isolante aí contra a convulsão, que pode ocorrer também num quadro grave de abstinência. A gente vê muito, por exemplo, a abstinência alcoólica, né? Muita chance de convulsão. Ainda mais se a pessoa parar rápido ou se a pessoa ingerir uma quantidade muito grande. E aí vale essa ressalva super importante aqui no vídeo, gente, para a gente falar então, já que a gente está falando de dependência. A carbamazepina, ela é um remédio controlado aqui no Brasil, ou seja, ela precisa da receita dupla do médico para compra, então ela é tarja vermelha. Logo, significa que ela não é um remédio que vai criar dependência, ela não vicia a pessoa. Não é tarja preta, né? E nem é um remédio que o corpo vai acostumar e perder o efeito, que é um fenômeno que a gente chama de dependência, que também é ocasionado aí pelos remédios tarja preta. Então comenta aqui, você achava que a carbamazepina era tarja preta? Sabia disso dela não viciar? A gente adora ler os comentários. Por outro lado, você sabia que ela é um dos medicamentos que mais tem interação medicamentosa? Então a gente tem que ter muito cuidado ao usá-la e é no próximo vídeo que a gente vai estar falando sobre os cuidados que tem que se ter ao usar a carbamazepina. E vocês que nos seguem aqui já devem saber que eu trabalho muito com tontura e vertigem. E não é que o bom e velho Tegretol também ajuda em alguns quadros de vertigem? Existe uma doença chamada paroxismia vestibular, só nomes estranhos, né? No qual é como se o nervo do labirinto, o fiozinho que comunica o labirinto ao cérebro, não estivesse funcionando direito em sua condução elétrica, como se ele sofresse um curto-circuito. Muitas vezes por ter um vasinho relando nesse nervo, sendo então isso percebido pelo cérebro como uma sensação de vertigem. Nessa doença, a carbamazepina é um clássico, pois protege a transmissão elétrica do nervo, como se fosse uma fita isolante, não deixando a vertigem acontecer. Já imaginou? Quer dizer que tem aí uma labirintite que se trata com carbamazepina? Cuidado com esse termo labirintite, hein? Por trás dele se escondem mais de 40 doenças diferentes que geram tontura. Vale dar uma conferida aqui nos meus vídeos se você quer mais informação sobre isso. E não só na paroxismia, viu? Para falar a verdade, às vezes a gente usa a carbamazepina para alguns outros casos específicos de tontura também. E para finalizar, existe um diabetes chamado diabetes insípidos, que é diferente da famosa diabetes mellitus, que tem relação com açúcar no sangue. Na diabetes insípidos ocorre uma sede excessiva, um aumento de urina, mas por conta de um defeito hormonal, que aí não vai caber aqui a discussão, né? Mas nesses casos o Tegretol ele alivia a sede e reduz o volume de urina, sendo uma das opções nesses quadros. E como eu já disse, em relação a doses, os efeitos colaterais, cuidados que eu tenho que ter, interações medicamentosas, engorda, atrapalha a parte sexual ou não, nós vamos ter o nosso segundo vídeo sobre a carbamazepina, não perca ele sobre esses alertas. E olha só, você que chegou até aqui, não esquece de seguir o canal e dar um like aí para ajudar a gente a chegar mais longe. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Ó, tá escrito adjuvante. É, então eu li com adjuvante. Parou o avião. Tá alta, né? É. Ele incomodou.